Ser a mais burra de uma mesa é o que vai te fazer prosperar. Pode parecer totalmente contraditório isso, mas eu vivi essa experiência na prática. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast HarmonyCast, um podcast exclusivo para empresárias da estética. E aqui a gente conversa sobre absolutamente tudo: mentalidade, business, técnicas, marketing, vendas e encantamento. Seja muito bem-vinda, esse é o seu primeiro encontro comigo por aqui no nosso podcast. Ó, muito importante, antes da gente começar a debater sobre esse tema, que é tão necessário. Um tema que foi exatamente o que eu precisava para assumir o lugar que eu queria estar hoje. E é exatamente isso que muitas das vezes pode estar te travando de alcançar os sonhos, o reconhecimento que você merece. Então, para a gente conversar juntas, já curte aqui esse episódio, não deixe de curtir, porque só assim o YouTube vai sempre estar te notificando de temas similares, vai estar te notificando desse assunto e ele é importante para você, que aprender sobre temáticas como essa é importante para você, para o seu consultório. Sem isso, ele não te notifica e você nunca vai estar ciente de um vídeo nosso, hein. Olha lá. E claro, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se você está comigo no Spotify, não deixa jamais de colocar aqui para se inscrever no nosso canal no podcast, dentro do Spotify, dentro do YouTube. Se você está comigo aqui no YouTube, não deixe de participar aqui dos comentários, trazer um pouco mais do que você aprendeu, seus maiores insights, trazer um pouco das suas dificuldades, porque olha só, pode virar um tema para a próxima semana. Olha só a responsabilidade que você tem, sempre estar trazendo novidades para a gente trazer e para conversar com você. Porque o mais importante aqui, como eu sempre gosto de trazer para vocês, esse é um ambiente que ele é feito por e para vocês. Ele é muito de assuntos que, em algum momento da minha trajetória, em algum momento conversando com as minhas mentoradas, com outras colegas profissionais ou até com as minhas pacientes, eu precisei ouvir sobre isso. E é muitas das vezes um papo de amiga mesmo, um papo de lady, como se diria, que a gente pode trazer à luz essas informações, para você poder principalmente se sentir acolhida, se sentir recepcionada e entender que você não está sozinha. Que a gente tá aqui pra isso, eu estou aqui pra isso, pra conversar com você. Combinado? E o mais importante, se tem uma amiga sua que precisa ouvir sobre isso, uma amiga, uma familiar, uma paciente, já aproveita, manda pra ela esse episódio, eu tenho certeza que você vai transbordar na vida dela. E muitas das vezes é importante pra você, é importante pra ela. Bora então começar esse tema? Por mais que seja contraditório, senhora, esse é um assunto extremamente necessário. Esse é um assunto que é pesado quando a gente escuta a palavra burra. É pesado, mas é tão importante quanto você pode imaginar. E eu vou utilizar, antes de tudo, a maior das referências para explicar esse contexto para você, para mostrar o quão importante é a gente falar sobre isso. Que é, basicamente, o livro dos livros, o autor dos autores, o mestre dos mestres. E já vou adiantar, senhora, nesse podcast, ele é um ambiente do com o meu coração para o seu. É um ambiente que eu vou trazer muito dos meus aprendizados que podem ser muito, muito, muito úteis para a sua vida. E esse texto em específico, ele transmite muito o que eu preciso te falar. Agora, se você não gosta que eu referencie com o autor dos autores a o livro dos livros, aí você vai reclamar para o inimigo, não é para mim, viu. Aí você vai se aliar com aquele que não pode ser dito o nome, tá. Não é comigo, porque eu vou sempre utilizar esse autor, que pra mim é muito importante. É aonde ó, tá ao vivo, não vai ter corte. Mas esse é o ambiente que eu vou utilizar principalmente as referências que são importantes. E para mim nenhuma outra referência é tão importante quanto Deus. E já dizia para você, caso você precise saber qual que é a referência que eu estou utilizando,
está em já abre tua Bíblia se você tiver aí perto. Mateus 11, 25 ao 26. Já deixa referenciado aí. Mateus ele traz que Jesus ele trouxe um trecho muito essencial, que é: naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai Senhor, do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Isa, você utilizou esse texto. Veja só, naquele tempo de Jesus, né, na Galileia, em Jerusalém, o que poderia ser, nesse caso, sábios e inteligentes? Jesus ele não estava trazendo especificamente das pessoas que eram sábias, super conhecedoras de todas as leis. Ele estava querendo dizer que escondestes esse conhecimento a respeito do reino dos céus, a respeito do bem, a respeito de tudo, né, que ele gostaria de trazer no contexto ali daquele momento, não era das pessoas sábias, eram das pessoas arrogantes, era das pessoas prepotentes. E ele traria à luz esse conhecimento aos pequeninos. Quem eram os pequeninos, Isa? Eram as pessoas em essência humildes. Isa, e por que que esse texto ele traduz muito o que você quer dizer nesse podcast? Eu precisei vir com esse texto, para vocês verem que a referência tá muito forte, viu? Tá extremamente verdadeira. Muitas das vezes, o que nos impede de prosperar é o ego, é a arrogância, é a falta de humildade, é a prepotência. Por que, Isa, você está dizendo isso? Em essência, porque muitas das vezes a gente se acha extremamente capaz de tudo. A gente se acha extremamente superior a todos. E a gente não consegue aprender mais nada, porque a gente já sabe sobre tudo de um determinado assunto. A gente já sabe tudo sobre toxina botulínica. A gente já sabe tudo sobre marketing. A gente sabe tudo que precisa fazer. E eu falo isso porque eu sempre faço, eu gosto de estar presente dentro do meu time comercial, dentro do meu comercial, fazendo as calls que eu recebo das novas membros do Harmony Club, das novas alunas. Eu gosto de participar bem ativamente, não todas, mas a maioria delas eu gosto de estar ali com essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar vendo a pessoa, entendendo as dores dela, as dificuldades dela, enfim, sobre tudo. E uma das coisas que faz uma aluna não entrar para o meu time, faz uma profissional não entrar para o nosso grupo de mentoria, é ela falar a seguinte frase: eu tô ali conversando sobre a dor dela, eu tô muitas das vezes conversando sobre as dificuldades dela e falando, orientando, né, porque eu sempre gosto de falar que quando ela vai para uma consultoria comigo, uma call comigo, eu não gosto de só ir ali para vender. Eu gosto de trazer a luz para os gargalos que ela enfrenta, para me mostrar quais as soluções que ela tem na mesa, quais as soluções que ela tem disponível ali. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é trazer essa orientação, porque muitas das vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas parece que ainda não tá claro. E uma das coisas que faz ela automaticamente ser eliminada de um processo de seleção para se tornar mentorada minha, é ela falar a seguinte frase: "Eu sei, eu já sei sobre isso. Eu já sei que eu preciso fazer isso". E não é num tom de humildade, tipo: "Nossa, Isa, realmente, eu sei que eu preciso fazer isso e eu quero melhorar". É no tom de tipo: eu sei sobre isso, eu sei, nossa, eu já sei". É esse o tom de arrogância. Por que que você fala isso? Você tá a fim de vender mentoria pra mim? Estou, porque muitas das vezes você precisa de aprender sobre esse ponto, mas não é sobre exatamente esse o detalhe da coisa, mas sim sobre muitas das vezes a gente saber os gargalos e se achar tão prepotente a ponto de não conseguir aprender em lugar nenhum. A gente se achar tão prepotente de não conseguir assumir que a gente precisa melhorar naquele ponto. E a gente assumir que a gente não sabe de todas as respostas. E sabe o que que é o pior de tudo? Nessa hora, a pessoa é automaticamente excluída. Ela é automaticamente excluída de estar
e um ambiente que pode fazer ela prosperar. Aqui ao vivo, tá? Meu filho de 4 patas tá aqui participando. Ele disse que quer participar junto com você. Vem, amor. Esse tema é tão importante que ele quer participar. Vem, meu amor. Ó, não quer, ele é tímido, galera. Ele é tímido, mas ele tá aqui junto conosco. Mas vejam só, esse tema é muito importante porque ele faz necessário. Porque muitas das vezes o nosso maior inimigo, o nosso maior concorrente é a gente. O nosso maior defeito é a prepotência. A gente tem várias qualidades, mas o nosso maior defeito é aquele que nos mais impede de alcançar o que a gente quer, é a arrogância, é a falta de humildade. E muitas das vezes é exatamente isso que eu vejo quando eu sei que uma pessoa ela vai crescer na estética para outra não vai. E tá aqui olhando, observando. Que bom, tá vendo que é importante. Tá vendo, né? Até o Sky tá querendo aprender isso. E você não tá querendo. Isso, mas por que que você fala isso? Muitas das vezes eu me questionei muito do porquê que eu não conseguia alcançar alguns lugares. E por que que eu não conseguia alcançar determinados ambientes. Gente, eu sou uma jovem senhora de 24 anos, tô quase indo para os 25, em breve, setembro. Amém. Mas, como toda boa jovem adolescente, a frase que a gente mais escuta dos nossos filhos, dos nossos alunos, se você é docente, é você dar um conselho pra pessoa, e a pessoa fala: "Eu já sei sobre isso, eu sei sobre isso, não precisa me falar mais, eu já tô veaca já, eu tô cansada de falar sobre isso". Muitas das vezes, a gente precisa passar por determinadas coisas pra gente, como se diz, descer o último degrauzinho da humildade, entender que por mais que você sabe, tá sendo repetitivo, é porque você precisa melhorar naquele ponto. E vejam só, muitas das vezes pra eu me colocar no lugar de que eu já era sabichona, eu já sabia, eu era expert em determinado assunto, eu me impedi de crescer. E eu não falo somente sobre ser a mais inteligente, mas sobre muitas das vezes não ser a mais humilde de um lugar. A gente cai nessa falácia, tá? A gente cai nesse mito. Cai muito e muito mesmo. E é ali que a gente se impede de assumir o lugar que a gente quer. Izzy, por que que você tá dizendo isso? Porque muitas das vezes, quando você é o mais inteligente, quem tá ao seu redor que vai aproveitar do seu conhecimento, mas não vai ter uma relação de troca, sabe? As pessoas só vão aproveitar do que você sabe, você vai compartilhar, compartilhar, e o que é ótimo, é lindo, mas parece que você nunca consegue aprender, você nunca consegue também trazer algo que é importante pra você ali naquele momento. E você pode sim aprender em todo e qualquer lugar, por mais que você é a pessoa mais experiente em determinado assunto. Só que você não sabe sobre tudo. Eu não sei sobre tudo. Você não sabe sobre tudo. Mas sabe o que que é o mais interessante? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu vou te passar no final, pra você também aplicar aí de casa, que é um exercício que eu gosto muito de fazer, que é a seguinte pergunta que eu me faço: "O que eu faço brilhantemente?". Aí eu coloco tudo que eu sei fazer brilhantemente. Eu sou muito boa naquele tema, naquele aspecto. O que eu sou péssima, que eu não domino, que eu não falaria sobre, eu escrevo tudo. Por exemplo, eu amo estudar sobre encantamento, sobre marketing de experiência. Amo, paixão. Você me vê por aí, provavelmente eu vou estar com um livro ou um podcast ou algum assunto sobre isso. Mas eu não sou tão boa, na verdade eu sou bem ruim quando se trata sobre tráfego pago. Eu sei o básico para ser feito. E para ser feito, às vezes, no meu negócio, e às vezes eu busco outras pessoas para trabalhar em relação a isso. Eu não sou tão boa em copy, não sou nada boa. Copy, na verdade, é o tema, né, a narrativa. Não sou boa. Eu assumo, não sou boa. E assumir isso pra você mesmo, muitas das vezes, não é para o outro, mas pra você, é assumir que você tem algo a melhorar. E que muitas das vezes, se você estiver numa mesa com 5 pessoas, que você é muito boa em encantamento, mas tem outra pessoa que às vezes é melhor que você sobre aquele assunto, você vai se colocar disposto a aprender com aquela pessoa. E nem tudo você sabe sobre tudo. E nem tudo é sobre você, mas sobre compartilhar com o outro. E por que que eu falo isso? Porque isso é tão importante, porque a gente começa a selecionar os lugares que a gente vai escolher sentar, escolher partilhar. Se eu tô num ambiente, se eu tô num espaço,
se eu tô num lugar, num emprego, se eu tô num congresso, num momento de mentoria com outras pessoas, e eu vejo que eu sei mais que elas sobre determinado assunto, que eu não tenho mais nada a oferecer a mim e nem a oferecer pra elas, e chegou num limite, é a hora de eu simplesmente levantar daquele lugar e sair buscar outro lugar. Porque eu sei que eu não vou conseguir evoluir mais ali. E isso não é sobre ser egoísta, é principalmente sobre buscar coisas melhores pra você e sobre pra as outras pessoas. Porque se eu sei que eu cheguei no limite do que eu posso ofertar para o outro, já não é mais meu lugar ali. Já não posso mais fazer nada, porque cheguei no limite. Agora, quando eu sei que eu tenho muito a oferecer naquele lugar, gente, a gente cresce tanto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto a gente cresce. E eu falo isso com muito amor, porque eu já estive num lugar onde eu trabalhava e eu sempre estava trazendo novidades, sempre estava trazendo coisas novas, mas as pessoas ali só queriam a mesmo absorver do meu conhecimento e não queriam me trazer nada em troca, sabe. Não é sobre: "Ai, você tá sendo interesseira", não, mas porque quando a gente tá a serviço do outro, o outro também serve pra você de volta. É uma troca, sabe. Isso é muito legal. Agora, você tá num lugar, ninguém mais tem nada pra mais te oferecer, só você tá ali oferecendo seu conhecimento, sua presença, seu carinho, já não tem mais nada pra ser. Já não você tá no lugar errado, é hora de sair dali. Você tá muito no lugar errado. Agora, se é o contrário, você chegou num lugar e tem uma relação de troca, você compartilha informações, a pessoa troca de volta outras e é muito legal, sabe, é algo divertido. Cara, é incrível, é incrível. Você sai dali com a mente, assim, borbulhando. Eu já estive em lugares assim também, como profissional da estética, eu já fui pra alguns congressos que eu sempre me coloco, sabe, num lugar de humildade, independente de onde eu esteja. Eu sempre gosto de me colocar nesse lugar, porque eu posso aprender, sabe, coisas novas. Eu já estive em 2 congressos que eu lembro muito, eu não vou falar onde, mas cheguei num congresso super animada pra aprender e tal, 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 tal. Quando eu cheguei ali pra aprender, me coloquei naquele lugar, eu olhei e falei assim: "Mais do mesmo, parece que assim, eu só tô ofertando aqui e não tá indo". Eu nem era palestrante, eu estava ali, eu não estava ofertando nem as pessoas ali. Eu estava simplesmente perdida naquele local. Parece que eu estava patinando, parece que eu já sabia de coisas que as pessoas ali não sabiam, mas que elas também não estavam dispostas a ouvir. Ali eu percebi que eu não precisava mais voltar naquele ambiente. Ali eu percebi que eu não deveria nem mais estar presente naquele local. E aí eu percebi que eu precisava buscar coisas novas, além da minha bolha. E muitas das vezes a gente se torna preso à nossa bolha por 2 coisas, ou por ego, porque quer se afirmar o tempo inteiro, se autovalorizar, dizer: "Ai, eu sou muito inteligente, eu sou muito incrível, olha o tanto que eu ensino". Só que ensinar, gente, conhecimento, ele não é para ser subtraído, você ser o master, dono da verdade, mas para que você seja tão aprendiz quanto quem tá ali. E outro ponto, quando você se torna envergonhado de compartilhar, quando você se torna um lugar, sabe, de egoísta, do tipo: "Ah, eu não tenho nada a oferecer, por que que eu vou mudar de lugar? Tá ótimo aqui". Aí você cai na zona de conforto, de aceitar que onde você tá bom, por medo de enfrentar o novo. Gente, o novo já é uma bosta. Desculpa a palavra, mas o novo já é uma merda. Mas e aí, você vai ficar no que você já sabe ou vai se arriscar em aprender uma coisa nova, em estar num ambiente novo? A escolha é sua, viver na zona de conforto é saco. Você vai chegar no limite. Então é 2 coisas que acontecem, ou porque você é muito egoísta, porque você é prepotente, ou porque você é muito egoísta, porque você tem medo, você é um trouxa. Eu prefiro ser a pessoa que não é nenhuma das 2, sou a pessoa mais burra. Eu prefiro muito ser a pessoa mais burra daquele lugar, muito mesmo. Porque eu sei que eu posso compartilhar, posso aprender, eu posso clarear a mente, eu posso ter uma base, uma alicerce, eu posso ser, muitas vezes, o aprendiz ali. Isso é muito, muito legal.
utiliza. Por que que isso vai me fazer prosperar? Porque aí você nesses lugares, você tá aprendendo, colocando nesse lugar, vão ter oportunidades, vão sair pedidos, promessas que você tanto pediu em oração que estão ali pronto pra você. E eu falo porque eu já fiz curso, gente, com profissionais que eu admirava muito, e eram pessoas, assim, de extrema referência em determinado assunto, eu estive na mesa com eles, digamos assim, estive no ambiente com eles pra aprender. E ali, aprendendo com eles, trazendo pontos de vistas meus, aprendendo sobre outros pontos de vistas, ali saíram oportunidades de palestrar em lugares que eu jamais imaginei. Em lugares que um dia eu estava ajoelhada pedindo pra Deus me ajudar a estar num lugar como aquele, porque quando eu chegasse ali eu tinha certeza que portas novas iam se abrir. E assim foi. E de um lugar que você vai começando estando com pessoas, você portas vão se abrindo pra outros lugares. Teve um ano que eu nunca me esqueço, eu orei muito pra Deus pedindo a oportunidade de palestrar, porque eu adoro conversar, eu adoro palestrar. Eu adoro compartilhar conhecimento, é muito legal pra mim. E eu em oração pedi que eu queria dar uma palestra, em uma palestra, não precisava nem ser um congresso grande, eu queria dar uma palestra. E eu nunca me esqueço de que naquele ano, não dei só uma palestra, eu dei 30 palestras. Isa, como que você conseguiu palestrar tantas vezes? Como que você conseguiu ser chamada pra palestrar 30 vezes? Primeiro ponto, eu estive em lugares, em pessoas que eu sabia que faziam evento, que precisavam de palestrantes. Mas eu não fui ali pra me oferecer pra palestrar, eu fui ali pra aprender com ela, pra entender um pouco sobre a rotina dela, pra entender um pouco sobre a vida, pra as técnicas dela. E ali eu aprendi sobre aqueles pontos e me coloquei a serviço dessa pessoa. Trouxe ideias, compartilhei aprendizados meus em relação a marketing, vendas, encantamento, trouxe de bom grado, não porque eu estava interessada, mas porque eu queria aprender com aquela pessoa. Ali ia ser uma oportunidade de estar com ela, só de estar com ela já era algo grandioso pra mim. E aí a pessoa viu o meu valor, né, no ato de eu compartilhar minhas experiências, meu conhecimento, ela me convidou. Quando ela me convidou pra palestrar em um determinado lugar, eu estive em contato com outras pessoas que também poderiam aprender comigo. E ali eu fui chamada pra palestrar em outro lugar que também foi grandioso pra mim. E assim sucessivamente. É um ciclo que não tem fim. E eu sou grata a essa pessoa até hoje. Até hoje. E assim como provavelmente ela é grata pelas orientações que muitas vezes eu tive. E é exatamente por isso, quando a gente investe em uma mentoria, no mastermind, a gente paga caro por aquilo, porque muitas das vezes é o acesso àquela pessoa que você provavelmente não teria numa situação convencional. Mas que só de você ter uma mínima orientação sobre um assunto que às vezes você tá travado ali no seu consultório, você tá travado ali na sua vida, quando você aprende um insight pequeno, parece que todo o resto ter sido já tá pago. E eu valorizo muito isso. Eu valorizo tanto quando a gente foi criar nosso programa de mentoria, nosso programa de aceleração, que ao mesmo tempo é um clube de negócios, pra mim era inegociável não ter 2 coisas, 3 coisas na verdade. A primeira era um hot seat que tivesse troca, que não fosse só um tira dúvidas, mas tivesse um ambiente de network, que elas pudessem compartilhar aprendizados, novidades, técnicas, experiências, né, experiências que eu também vi, que eu poderia compartilhar, e aí ali saem muitas aulas muito legais, saem pedidos de aulas muito legais, às vezes entre elas, muitas das vezes, elas trocam ali conhecimento umas com as outras, né, então é um clube muito legal. Ao mesmo tempo, a gente teria, em segundo lugar, um ambiente de network, um grupo que não fosse só um grupo para compartilhar dúvidas, mas que elas compartilhassem conquistas, compartilhassem o que elas estão fazendo no consultório, qual campanha elas estão aplicando, qual estratégia elas estão aplicando, qual o resultado que elas estão aplicando, oportunidade de estar umas com as outras. E em terceiro, um evento presencial exclusivo delas, para que a gente trouxesse tendências, para que elas pudessem palestrar, para que elas pudessem compartilhar resultados, ter um ambiente de troca, planejamento, estratégia e tudo mais. Para mim aquilo é inegociável.
Porque pra mim, estar num ambiente daquele valeria muito quando eu penso na Isadora de alguns anos atrás, que não tinha ninguém com quem contar, que não tinha nenhuma oportunidade, que não tinha ninguém com quem compartilhar, ninguém que passasse uma situação parecida. Ninguém que eu visse: "Poxa, aquela pessoa tem anos de estética. Nossa, o que que eu posso aprender com ela?" Ou: "Nossa, aquela pessoa tá começando agora, mas ela é tão boa em criar conteúdo, eu queria aprender um pouquinho mais com ela." Ou: "Nossa, aquela pessoa já faturou tantos mil. Nossa, o que eu posso aprender? O que que ela fez?" E se colocar nesse lugar é tão importante quanto. E eu me coloco assim, mesmo que eu sou a mentora dessas minhas alunas, né, das minhas mentoradas. Por quê? Por que eu não poderia aprender também com elas? O aprendiz, ele só evolui para mentor quando ele se coloca no lugar de aprendiz, o tempo inteiro. Já dizia o ditado, né: "Quem não senta para aprender não merece se levantar para ensinar." Eu só posso ensinar hoje o que eu sei, porque um dia eu me coloquei para sentar para aprender. Eu só posso falar sobre marketing, vendas, encantamento, gestão mentalidade, porque um dia eu passei por tudo aquilo que elas passaram. Eu não fui egoísta a ponto de acreditar que eu não tinha nada a oferecer. Não à toa que uma das primeiras coisas que eu falo no nosso módulo de boas-vindas na mentoria, é que seja sempre, 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 sempre de copo vazio. Entra em qualquer ambiente, em qualquer aula, em qualquer congresso, em qualquer consulta com seu paciente de copo vazio. Não chega com prepotência, com arrogância, não chega, não chega, sabe por quê? Você vai perder algo muito legal, que é o aprendizado, é a conexão. Muitas das vezes você não consegue vender para o seu paciente, porque você chega naquele lugar de doutora, expert, ponto de ciência das galáxias, e não como uma pessoa que pode ajudar ela a encontrar a melhor versão dela, encontrar o caminho dela para se amar de novo. Você chega naquele lugar de que você é o sabe tudo, você é o mestre dos magos, e não que você é a pessoa que pode ajudar. Isso diz muito sobre 2 arquétipos em especial, tudo sobre isso. Que é o arquétipo do cuidador e o arquétipo do governante. Muitas das vezes você quer estar muito no lugar do governante, sabe, você é o top, foda, e esquece que quando a gente tá diante de um paciente, você é o cuidador, é aquele que guia ela para se amar, para encontrar um caminho da beleza, do alto amor. Você ser essa pessoa, mas você quer estar no lugar, sabe tudo. Isso te impede muitas das vezes de faturar o tanto que você quer, de vender o tanto que você quer, por ego, simplesmente por ego. Muitas das vezes é isso que te impede de estar em ambiente, porque ninguém gosta de uma pessoa que é sabe tudo, sabichona. Ninguém gosta. É porque você muitas vezes age dessa forma. E aí você as oportunidades de palestrar, de ser speaker de marcas, de dar aulas em pós-graduações, em graduações, em mentorias, em participar de mentorias, masterminds, é porque você se coloca nesse formato de uma pessoa sabichona, de uma pessoa arrogante, prepotente. Aí você é automaticamente, como se diz, persona non grata. É aquela pessoa que não é bem recepcionada naquele lugar. Não é bem re requista para estar naquele ambiente. Quando a gente se coloca do contrário, com uma pessoa humilde, que quer aprender, que quer compartilhar, que tá disposta a ouvir, eu dizer a frase, né, não à toa que Deus é tão perfeito que ele deu 2 ouvidos e uma boca, agora vamos você ouvir mais e falar menos. Ouça mais o outro, compartilha mais, escuta de coração. Seja a pessoa que as pessoas vão querer estar perto, e não a pessoa que as pessoas não querem nem lembrar. Isso é o mais valioso, é o mais essencial para a tua vida. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que seleciona muito bem quem tá comigo. Eu gosto de estar com pessoas que podem me ensinar muito. Eu sempre posso aprender em qualquer lugar, em qualquer situação, que seja um big player que fatura bilhões no ano, até com um simples garçom, um simples faxineiro.
E pra você pode parecer simples por causa do lugar que ele tá, mas muitas das vezes ele tem uma experiência incrível sobre pessoas, sobre gente como a gente. Isso é o mais valioso. Você não tem noção do quanto você perde por não ter um coração ensinável. Jesus já diz, né, ter um coração assim como ele, manso e humilde. Não é sobre ser uma pessoa pacífica somente, mas por ter uma pessoa com coração ensinável. Ter o coração ensinável é o que vai fazer muitas das vezes aprender com os seus próprios erros. Porque hoje, estando nos bastidores de grandes profissionais que faturam múltiplos dígitos todos os meses, a gente percebe que eu tenho alunas e pessoas, colegas mesmo, que às vezes nem são alunas, mas colegas, que elas não conseguem alcançar o faturamento dos sonhos, porque elas não têm um coração ensinável. Porque é uma pessoa que, se eu precisar falar pra ela: "Reassiste tal aula", ela vai ficar com arrogância, ela vai achar que eu tô de sacanagem com ela. Ela vai falar: "Mas eu já vi essa aula". Eu falar: "Viu? Tá, e aplicou?". "Não". "Ah, eu já apliquei, apliquei uma vez". "Tá, e aí? Qual foi o resultado? Você viu o que que teve de resultado? Qual que foi o seu erro? Qual que foi o seu acerto?". "Não, ela não avalia". E aí é uma pessoa que eu não quero comigo. A gente começou a ficar muito criterioso ao longo dos anos pra quem a gente aceitava ao nosso redor. Pra quem a gente aceitava como colega, como parceiro, como sócio, como aluno. A gente ficou muito criterioso, porque eu gosto muito de estar com pessoas que, se eu falar: "Tenta dessa forma", e a pessoa fala: "Isa, tentei, fiz assim, o que que você acha? Mas eu também pensei nessa saída. Me fala, qual que é a sua opinião em relação a isso? Me fala o que que eu poderia fazer de diferente. Nossa, eu errei aqui". Às vezes a pessoa já chega, né, sabendo o que que ela errou, mas ela pede assim: "Ai, errei aqui, mas o que que você me orienta? O que que eu posso fazer de diferente agora?". É aquela pessoa que não tem medo de errar, que não tem medo de aprender, que não tem medo de assumir o lugar de humildade. Essa é a pessoa que eu gosto de perto, porque essa é a pessoa que eu precisei ser pra estar onde eu estou. E é a pessoa que eu preciso todos os dias acordar e me lembrar de ser, pra mim alcançar os lugares que eu quero. Então, de coração, ser a mais burra, e não necessariamente burra, mas sim humilde de uma mesa, é o que vai te fazer prosperar e muito. Se eu puder te dar um conselho, escreve o exercício de hoje, que é fazer pega uma folha chamex, né, uma folha sulfite, você vai fazer virar ela na horizontal, vai fazer uma linha no meio e vai colocar a seguinte pergunta, que é uma pergunta que eu faço todos os dias, tá. Primeira pergunta é: "O que eu não sei fazer? O que que eu sou péssima?". Você vai escrever tudo, tudo que você é péssima, todos os assuntos que você é péssima, tudo que você precisa melhorar mesmo. E a segundo lado, você vai escrever o que você faz brilhantemente, que ninguém faz como você faz. Ali, você vai empreender 2 coisas: o seu diferencial, que você pode ajudar outras pessoas, como você muda a vida das pessoas, e até como você pode ajudar outros profissionais, outros pacientes. E a segunda, você vai aprender o que que você precisa realmente melhorar, onde você está pecando no seu negócio. E aí você vai buscar ajuda. Vai se colocar no último, né, lugarzinho da humildade, vai falar: "Eu preciso de ajuda em relação a isso, porque realmente é aqui que tá meu gargalo". Combinado? Espero que esse podcast tenha sido, como se diz, esclarecedor pra ti, porque ele foi esclarecedor quando eu tive que descer o último degrau da humildade pra mudar quem eu era, pra assumir a versão que eu queria me tornar, a versão que eu acreditava que era extremamente próspera. Te vejo na próxima semana com um novo podcast.